Fala, turma! É muito bom estar de volta. É muito bom estar de volta à minha casa, ao trabalho, com vocês. Eu adoro fazer isso. Estava sentindo muita falta. Eu vou, aos poucos, sentindo o meu corpo e até onde eu consigo ir. Ainda tenho muita fadiga. Estou com a boca toda estourada ainda, gosto metálico na boca. Ainda estou com alguns efeitos colaterais aí da quimio, que foi muito pesada. Dessa vez caiu tudo mesmo. Caiu cílio, sobrancelha inteira, cabelo, tudo, caiu tudo. Foi a quimio mais forte que eu fiz em 5 ciclos, né? A preparatória para o transplante. Então, eu vou respeitar o meu organismo, o meu corpo, mas dentro do possível vamos retomando a normalidade, porque isso é muito importante para a minha cabeça, para tudo. Eu senti muita falta disso. Foi muito duro, quase um mês de hospital, trancafiado dentro de um quarto. Não fosse minha mulher me fazendo companhia, acho que eu tinha surtado, né? Lendo bastante, pelo menos isso. Então, eu sacrifiquei um pouco o cotidiano, notícias do dia a dia, para poder ir mais para as minhas leituras. Eu já li esse ano 20 livros, e quase todos eles voltados ao tema aí da religião, alguma coisa assim, né? É o mergulho espiritual que eu estou fazendo nessa fase. E foi duro, né? Não vou negar, foi difícil. Um mês de hospital não é moleza, não. Um mês de hospital só não, né? Um mês de hospital sentindo vários efeitos colaterais ruins. Enjoo, cheguei a vomitar, diarreia, dor de cabeça, fadiga e por aí vai. Mas eu não sou de ficar reclamando, eu sou de arregaçar a manga e ir em frente, né? Então, de novo, vamos retomando aos poucos os trabalhos. Estava sentindo muita falta da minha casa. É um upgrade assim, não dá para colocar em palavras o que significa esse upgrade. Voltar a usar o meu banheiro, dormir no meu quarto, ter o meu office, tocar bateria. Já toquei 4 músicas de ontem a hoje. Então tudo isso é muito bom. E sem mais delongas, porque Cigar Bar é dia de perguntas dos apoiadores. Vamos lá, começando pelo Locals, depois indo para o Patreon. Luan, bem-vindo de volta, consta que Deus te abençoe grandemente. Não tem pergunta, é só uma prece, um apoio, muito obrigado. Milton, Rodrigo, primeiramente, parabéns pela sua luta e fé. Continuamos sempre em oração por você, obrigado. Você acredita que o Centrão está por trás da divulgação da fraude do INSS com o objetivo de desgastar as duas pontas? Notei movimentações até mesmo do Dória, ecoando as falas do Temer, defendendo um nome de consenso para a direita. Olha, Milton, não é uma tese ruim. Olha o editorial do Globo de hoje. A preço de Lula pela democracia flutua segundo conivência, conveniência. Presidente posa de democrata, mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile ao lado de ditadores. Como o Lula não começou a bajular ditadores agora, ele faz isso há 40 anos, podemos concluir apenas que o Globo fingiu acreditar numa pose. O Lula posa de democrata e o Globo fingiu que acreditou na pose. Então, sim, é muito estranho quando a gente começa a ver muitos ratos abandonando o barco em naufrágio. É óbvio que tem aí um acordo, né, uma tentativa de orquestrar de novo a tal terceira via. Um nome que não assuste o sistema, os corruptos e os poderosos do STF, que se diga de direita, mas não seja nada de direita, a não ser um pouquinho reformista na economia, um tucano melhoradinho, né? Então, existe sim essa concertação que a gente consegue identificar. Não tem ingênuo, não tem bobo nesse centrão, nesses donos do poder, da Globo e companhia. Então, eu acho que é uma boa tese a de que perceberam que Lula não dá, Lula vai destruir o Brasil de vez perante o mundo e a nossa própria economia e a democracia, e ao mesmo tempo a volta de um bolsonarista é inaceitável para essa turminha. Então eles estão tentando produzir a qualquer custo um Temer da vida, surfando na onda conservadora. Vai dar certo? Eu não creio. Só se não restar alternativa. Porque cá entre nós, né? E eu vou me adiantar talvez se tiver alguma pergunta nessa linha. Mas o Tarcísio estava aqui em Nova York
fazendo discurso para a turma do mercado financeiro. Eu conversei com gente que estava lá no evento. O Tarcísio é um encantador de elites. Ele é um cara que fala, que sabe o que tem que fazer com o Brasil, que se você mexer em algumas alavancas a coisa dá certo. E aí ele fala de São Paulo, gestão, eficiência. É quase um Amoedo nesse sentido. Mas ele não questiona as premissas do estado de exceção, do STF, rasgando a democracia. Por quê? Porque ele diz que tem que saber navegar pelo sistema. E a elite ama isso. Porque eis a cabeça desse pessoal. Eu converso com alguns muito próximos, né? Ah, Rodrigo, você é um idealista. Você quer mudar o Brasil não vai mudar assim. O Brasil não vai ser consertado. Então, sim, é preciso saber jogar dentro das regras do jogo que são definidas pela Globo, pelos poderosos, pelos banqueiros e pelo Centrão, que são os seus despachantes. Não vem com muito romantismo aqui para mudar o Brasil para valer. Então, dentro dessa premissa e desse contexto, um Tarcísio é música para os ouvidos da elite que quer saber basicamente se os seus negócios vão prosperar. E se a coisa feder muito do ponto de vista de democracia, eles estão sempre com um pé já fora, né? Então, infelizmente, essa é a mentalidade de muita gente. Eu entendo. O cara é um empresário, é um homem pragmático de negócios. Ele não quer saber muito de discussão de Débora, de Daniel Silveira, de Rodrigo Constantino. Ele quer saber o seguinte, meu dia a dia, aqui eu vou de carro blindado mesmo, às vezes helicóptero, para o trabalho e tudo. Eu quero saber o seguinte, e aí, vai afundar o Brasil ou vai vir um gestor eficiente e reformista? Então, para esse pessoal, o Tarcísio é tudo de bom. Para mim, o Tarcísio deixa muito a desejar em muitos aspectos, né? Então, e veja, quando o Tarcísio demonstra muita lealdade ao bolsonarismo, veja que já surge na imprensa um monte de alerta de que o sistema está de olho, que o STF e que outras pessoas estão preocupadas com o tom do Tarcísio. Por quê? Porque ele precisa ser domesticado. Ele precisa virar um caçabista. Então, esse é o jogo que está rolando. Não tem a menor sombra de dúvidas. E eu venho dizendo desde o primeiro dia de governo que a única vantagem que a gente sabe é que hoje está melhor do que amanhã. Né? Então, eu estou errando ou estou acertando essa previsão? Então, vem aí mais um período pesado para o brasileiro médio aguentar. Roberto, feliz de vê-lo, consta. Na questão da votação de urgência da anistia, ficamos sabendo que a Câmara tinha mais de 1.000 pedidos de urgência de votação. Tudo que é pedido que eles botam lá, eles tentam emplacar a urgência. Como que isso é possível? Brasil. Tentei acessar o site da Câmara, mas não consegui. Tem como saber? Transparência zero. É, pouco transparente, mas eles passam, sim, muito projeto de urgência, né? E quem comanda, porque é muito poder concentrado, é o presidente da casa. Então, é muito poder na mão de um sujeito de 35 anos que já foi jantar com o sistema, com o Xande, e que quer agradar essa turma. Você não pode agradar a dois deuses simultaneamente. Então, ou você está do lado do povo, da Constituição, de Deus, ou você está do lado dos monstros do pântano. Hugo Mota já deu sinais de que não tem estofo moral, estrutura, para peitar o sistema. Então está muito na cara de que ele vai ser um instrumento do sistema, salvo quando, uma vez ou outra, o próprio sistema, na figura dos donos do poder, mandarem recado do tipo: agora tem que preservar o Congresso, senão vira Venezuela. Vai lá. Aí ele faz. Júlio Bessa. Maravilha, consta, vida longa, saúde e paz. Amém. Eu negociei com Deus mais 30 anos, mas depois a gente pode prorrogar o prazo, se Deus quiser. Troca em miúdos para nós leigos. Como a China ergueu um império às custas de subsídios e câmbio desvalorizado, e se no longo prazo isso pode causar sua ruína. Olha, antes do PS, isso merece um programa à parte. Eu escrevi um texto para a Gazeta ontem. Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem. Sobre o grande reequilíbrio que o Trump está buscando no ambiente da geopolítica mundial. É um texto baseado
numa publicação do X, da conta The Long View. Muito interessante. E trocando em miúdos, como você pediu, resumindo muito, o modelo pós-guerra, o modelo neoliberal, digamos assim, da globalização que vivemos nas últimas décadas, foi um modelo que teve muito ganha-ganha, mas insustentável, e esse é o ponto. A China entrou, junto com a Índia, com 3 bilhões de euros anos no mercado de trabalho, trabalhando por nada. Então, tudo que é produto de manufatura ficou baratinho. Tudo que é produto para consumo do Walmart e da Amazon ficou baratinho. Em contrapartida, os Estados Unidos foram acumulando déficits comerciais enormes com a China, que foi, por sua vez, porque a conta precisa fechar, a conta financeira junto com a comercial, a China foi acumulando títulos do governo americano, que amontam $1 trilhão hoje em dia, dessa ordem de grandeza. Então, foi um modelo insustentável nesse período, para não falar na questão geopolítica. O que a China fez nesse período? Ela se democratizou? Ela se liberalizou? Ela virou um agente respeitável na OMC, na globalização? Não! Ela infringe todas as regras do comércio, ela é pirata, ela rouba, ela subsidia, ela manipula câmbio, e todo mundo fingindo que não estava vendo isso. E ela é agressiva na geopolítica, comprando o mundo todo, América Latina, África, intimidando o mundo todo. Isso ficou mais claro com a pandemia e a quebra da cadeia global de produção. Então, ali alguns acordaram. Ali alguns no Ocidente viraram e falaram assim: precisamos enfrentar esse monstro em algum momento. E o Trump era um deles. Ainda bem que ele é o presidente. Fossem os globalistas, tipo Macron e companhia, a gente tinha sido rifado para a China já e o mundo estava numa situação muito pior. Então, é um modelo insustentável. E todo ajuste tem custo. Não dá para consertar a rota sem solavancos. Não dá, não é uma coisa suave. É disruptivo? É, mas o Trump não veio romper nenhuma estrutura, ele veio recalibrar essa estrutura. E olha o resultado que já começa a aparecer. A guerra tarifária que apavorou os economistas de sempre já está levando a menos tarifas. Então, ele sabe o que está fazendo, de alguma forma. E a China precisa ser enfrentada, porque esse modelo é um modelo muito instável e perigoso. Não tem como continuar mais 10, 20 anos assim.